Hoje, novamente, eu estou de reserva. Caso o Ismael não viesse, a gente ia ter que dar um jeitinho de fazer uma oratória para vocês. Olha só, dentre as palestras que eu tinha trago, caso o Ismael não viesse, eu trouxe esse livro, Acreditar e Agir, do Sergito de Souza Cavalcante. O Sergito é médico veterinário, é uma pessoa muito bem inspirada. Os livros dele não são psicografias, são intuídos. E todos têm sempre uma lição muito gostosa para a gente ler, para a gente aprender. Eu deixei marcado aqui um conto, exatamente do capítulo em que fala A Carne é Fraca. Ele tem um texto aqui, 2 pequenas páginas, os textos são sempre curtos, né? São 2 páginas no máximo, e aí já tem outro texto. Então é um livro fácil da gente ler, assimilar, são lições para o nosso dia a dia. Livros desta maneira, para quem está chegando agora na doutrina, para quem quer se inteirar, né, quer achar alguma leitura, vamos dizer, edificante, de mais fácil compreensão, esses livros que a gente considera de autoajuda é o ideal, tá? E aqui nessa parte ele fala, tem um caso intitulado O que é um sábio? Eu vou ler, que aí vai ficar para a gente meditar, levar para casa e meditar. Todos nós estamos em busca de felicidade. Felicidade consiste em ser mais sábio, né? Em saber viver o dia de hoje, não ficar remoendo o dia de ontem e nem se preocupar tanto com o dia de amanhã. Não é à toa que o dia de hoje tem o nome de presente, né? É um presente que nós temos e é bom a gente aproveitar este presente. Então, olha só, o que é um sábio? Nesse texto nos conta o seguinte: o abade Abraão soube que perto do mosteiro de Seta havia um sábio. Foi procurá-lo e lhe perguntou: se hoje você encontrasse uma bela mulher em sua cama, conseguiria pensar que não era uma mulher? O sábio responde: não, respondeu o eremita, mas conseguiria me controlar. O abade continuou: e se descobrisse moedas de ouro no deserto, conseguiria vê-las como se fossem pedras? Não, mas conseguiria me controlar para deixá-las onde estavam. E se você fosse procurado por 2 irmãos, um que o odeia e outro que o ama, conseguiria achar que os 2 são iguais? Com tranquilidade ele respondeu: mesmo sofrendo, eu trataria o que me ama da mesma maneira que o que me odeia. Naquela noite, ao voltar para o mosteiro, Abraão falou aos seus noviços: vou lhe explicar o que é um sábio. É aquele que, em vez de matar as suas paixões, consegue controlá-las. Simples assim. A sabedoria está no controle e não na exclusão, né? É necessário, pois, ao espírita cristão combater suas más tendências. É preciso tomar por sua firme vontade a decisão de optar sempre pelo melhor, conscientizando-se de que é um ser humano, livre por natureza, mas também responsável por seus atos e pensamentos, já que recebeu por herança natural o livre-arbítrio. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, moçada, cortar o cartão de crédito não quer dizer que você vai parar de ser consumista, né? Evitar o bar não quer dizer que você vai parar de beber. A sabedoria está no controle, ok? Conviver e controlar. Por favor, moço, fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Jesus abençoe. Bom, o tema de hoje, fé raciocinada. Vamos trabalhar os 2 aspectos. A primeira pergunta seria: o que é a fé? Características da fé. Alguém poderia dizer? Alguém poderia iniciar? O que seria a fé? Pergunta talvez mais adequada. Todo mundo aqui tem fé? Então o que seria isso? O que é isso que eu tenho? Que eu tenho e todo mundo tem.
Deveria ter, né? O que seria a fé? Acreditar. Acreditar. Acreditar, ele tem a ver, vou colocar aqui o crer. Ele tem a ver com racional ou emocional? Ambas. Hã? Racional. A fé, ela pode ser racional? Seria ideal. Ela poderia ser racional. A natureza dela é racional? Não. A natureza da fé, ela tem que ser de ordem? Qual? Emocional. Então, a natureza da fé é emocional. Emocional por quê? Porque o ser humano, ele é um ser de expressão emocional. Ele se movimenta pela emoção. Ele não se movimenta pela razão. A razão é um segundo mecanismo que ao longo da evolução nós fomos desenvolvendo. Apesar de que o potencial do ser humano básico, ele é um código. Por exemplo, DNA, ele tem um código, é um código genético, é uma informação. Uma informação que ela tem função, ela é funcional. Entenderam? Atrás de uma natureza mais profunda tem um outro lado, um aspecto que nós ainda, atrás do DNA, o que encontra? Não sei. Não faço nem ideia. Mas as expressões mais profundas, pelo menos no ser humano, é de ordem emocional. Então a natureza do ser é emocional e não racional. E na profundidade dele, não sei como é que funciona isso, porque razão não é raciocínio. Razão é uma percepção. E a percepção é de natureza emocional ou racional? Entenderam? Aí nós assim, entramos nas áreas mais instintivas do ser humano. E o instinto, ele é de ordem emocional, ele é de ordem de uma sensação, percepção? Porque o animal, para ele atacar, ele tem que perceber. Tem animais que percebem, como o morcego, por exemplo, por ondas. Tem outros que ele precisa da visão. Tem outros que usam a audição. O campo de ondas, eles são detectados de maneira diferente dentro do campo cerebral. O ser humano, ele tem tudo isso. Ele tem visão, ele tem radar, ele tem audição. Ele tem tudo isso já embutido dentro dele, porque nós viemos da natureza animal. Nós viemos ao longo da evolução desenvolvendo esses aspectos. Então a natureza da fé, ela é de base emocional. Por isso que a pessoa que, por exemplo, nós deveríamos criar hábitos de orações. Oração antes de dormir, oração provavelmente na hora que entra num ambiente muito desconhecido. Por quê? Para quê? E faça a oração em que sentido? Qual a finalidade da oração quando você vai dormir, por exemplo? Proteção. Proteção? Proteção de quem? Do quê? Do Criador. Proteção do Criador. Mas o Criador já nos protege? Já nos dá tudo? Eu acho que quando você faz uma oração, você está fortalecendo aquilo que você acredita. Certo. Por exemplo, você vai num trabalho novo, um exemplo, aí você ora ali dentro, pede a Deus, agradece, mas fortalecendo aquilo que está ali e aquele ambiente também que é novo. Eu penso que é uma forma de fortalecer aquilo ali. Certo. Me faz lembrar, por exemplo, uma das obras do André Luiz, em que havia uma instituição que ela estava instalada numa região de criminalidade, no livro Ação e Reação. E ali na hora que eles estavam fazendo o trabalho, a colônia aquela instituição estava sendo invadida, sendo atacada por espíritos que estavam armados e tal. Quem lembra do livro Ação e Reação? Na hora que aqueles espíritos chegam para atacar a instituição, o André Luiz, ele dá-se o alarme, percebe a presença dos espíritos chegando, e aí a diretora, a responsável pela instituição é chamada e ela vai lá para ver o que está acontecendo. Quando ela percebe aquilo, o André Luiz chega perto dela e fala assim, nós temos que fazer uma oração. Ela olhou para ele e falou assim, não, eu já fiz a minha. Na hora que eu comecei o meu trabalho, eu já fiz a minha oração. E na minha oração eu já pedi tudo que nós precisaríamos. Aí ele espantou com aquilo porque
estava acostumado a, em situações muito difíceis, entrar em oração e pedir a proteção. Mas a proteção já estava acontecendo há muito tempo. E na segurança dela, a instituição ela cria os mecanismos de defesa dela, e os espíritos que tentaram invadir, se conseguir invadir, não sai mais. Vai haver mudança com ele. E aqueles que receberam o choque da instituição é porque vibratoriamente ele não estava em condições que a colônia, ele não tinha uma condição espiritual para entrar naquela colônia, então ele morrer não ia morrer, no mínimo desmaiar. No mínimo perder a consciência, quem está no mundo espiritual tem que morrer mais não. Nem a segunda morte não é uma morte, é a perda de um corpo, mas não perde a capacidade de perceber. Depois eu vou entrar nesse campo da percepção. Ok, então ela fez a oração dela. Então, para que eu preciso orar então, ou rezar? A diferença entre orar e rezar? Vamos repetir, né? A repetição. Ou essas diferenças somos nós que criamos? Se eu falar assim, eu rezei ou eu orei, vocês entenderam? Se você entendeu, para mim está tudo do mesmo tamanho. Não tem diferença nenhuma. Desde que você entenda o que eu estou tentando dizer, assim acontece com a linguagem. Se aquilo que é dito as pessoas entenderem, funcionou. O mecanismo de entendimento ele estava correndo, então ele é legal. Não há diferença entre um e outro. Mas se eu for escrever conforme o texto que isso for entrar, pode ter uma diferença. Entenderam? A escrita, ela tem essas diferenças, conotações, elas apresentam de forma diferente. Mas no diálogo, se você entendeu, tudo igual. Então, quando eu disser orar ou rezar, estou dizendo a mesma coisa. Entenderam? Está claro para vocês? Beleza. A necessidade de orar ou de rezar, para quê? Proteção. Ok, o Criador, ele é proteção? Ou nós acreditamos que ele é proteção? Ele é ou nós acreditamos? Ou é uma crença racional? O que vocês acham? Ele é, independente de você crer ou não. Ele é, você está afirmando que você já viu a proteção dele ou você acredita na proteção dele? Toda a nossa percepção do Criador está no campo racional e não no campo emocional. Mas a fé tem que ser emocional, porque nós acreditamos. Acreditar é valores que você aprendeu. O valor que você aprendeu, primeiro campo de apreensão dele tem que ser psíquico, não pode ser de outra maneira. Eu tenho que ter uma percepção sobre aquilo. Por exemplo, a ciência. Nós somos cientistas? Todo mundo aqui é, só não sabe que é. Porque nós usamos para aprender algo dos nossos sentidos? Sim. Se eu uso o sentido, é o primeiro mecanismo que a ciência utiliza para aprender qualquer coisa que ela queira fazer, porque o primeiro objeto de contato da ciência, que é o homem cientista, porque a ciência não é feita sem um homem. Quem cria a ciência é um homem. Então nós acreditamos na ciência ou nos homens que se dizem cientistas? Entenderam? Não tem uma ciência, não existe algo mecânico funcionando. Existem raciocínios dando lógica para as coisas. Então, as pessoas que se instituam cientistas, que somos todos nós, usam a primeira coisa que eles têm e que é cheia de falha. Porque a ciência, para observar, o primeiro campo é observação. Ela tem que observar um fenômeno. Se ela vai observar um fenômeno, alguém está observando o fenômeno. Alguém criou uma máquina que ela vai detectar por segundo alguma coisa, mas alguém avaliando a máquina vai raciocinar com a capacidade que ele tem. Não deixou de ser humano, entenderam? Porque se a máquina detectar alguma coisa que o ser humano não entender, não adiantou nada. A máquina está funcionando, mas ele não está entendendo o que ela está fazendo. E se ele entender o que ela está fazendo, ele está entendendo de acordo com a capacidade mental dele. Isso é ciência. Por que a ciência muda o tempo inteiro? Porque alguém descobre a falha de alguém. Porque será que nós temos uma atenção 100%? O cara está lá concentrado no fenômeno, observando ele acontecer. Se ele pensar em algo, ele já não está observando o fenômeno. Então, você conhece alguém que não pensa? Nós temos que educar nosso pensamento, porque o pensamento é educável.
É possível permanecer dentro da realidade sem pensar, por incrível que pareça. Horas. Eu só preciso entender o mecanismo e exercitá-lo. Se eu entender, eu consigo ficar muito tempo dentro da realidade. Mas a pessoa está lá. Se ela pensar, deslocou o pensamento, perdeu o contato com o que estava observando. Porque se ela pensar, ela desloca da realidade. E o que nós mais fazemos o tempo todo é deslocar da realidade. Não vivemos a realidade, não. Nós vivemos pensamento. Pensamento não é real. Pensamento é uma pura ilusão. Então nós não vivemos o real, nós vivemos a ilusão. E a ilusão faz a gente sofrer. Nós não sofremos porque algo nos fez sofrer, não. É porque nós imaginamos. Nós achamos o achar um problema gravíssimo. Eu acho que fulano vai fazer assim, eu acho que vai acontecer isso, não acontece nada daquilo. E porque você acha e acredita racionalmente naquilo que você crê, ele não aconteceu, no mínimo o campo emocional que vai responder isso, qual que é? Porque quando você acredita em algo, se eu falar assim, eu acordei com uma sensação estranha no meu corpo, acho que eu vou ter dor de cabeça. Pode escrever, você vai ter dor de cabeça. Se não hoje, daqui a 2, 3 dias no máximo. Porque o corpo vai te obedecer, ele vai obedecer o comando que você deu. Só que eu não acredito que eu tenho capacidade de fazer eu sentir dor de cabeça. Tem. Você jogou a célula, está aqui te obedecendo o tempo inteiro, porque ela funciona por informações. Você jogou uma informação afirmando, ela que vive na dúvida, obedece tudo. Porque a célula, apesar de fazer a função dela, está sob o meu comando e o de vocês também. Se você imaginar que você vai cair, pode escrever, em 3 dias você vai cair. Por que 3 dias? Porque a realidade psíquica não funciona de acordo com o corpo. O corpo ele tem função no tempo. O campo psíquico não tem função no tempo. Ele tem uma função, mas não tem nada a ver com o tempo. Ele tem a ver com comandos. Com comunicação, com crenças, com acreditar. Nós vivemos de acordo com o que a nossa mente é capaz de acreditar em determinadas coisas. E enxergamos de acordo com a forma com que eu acredito. A esse campo, deu-se o nome de fé. A nossa fé deveria ser emocional. Ela é pura razão, sem razão. Tem gente que é tão forte na fé dele, ou dela, que ela fala assim, se passar debaixo daquela escada, quebra a perna. Ela não vai, primeiro que ela não vai quebrar a perna, porque ela não vai passar debaixo da escada para saber. E aí cada escada que ela vê, ela tem que desviar, tem que tomar cuidado, porque na hora que vai desviar determinada escada, se estiver no meio da estiver pegando o passeio e jogar ela para a rua, se ela não olhou, passou um carro, uma moto, foi-se. Se não foi, a perna foi. Porque ela já jogou informação. E o cérebro ele responde a esse mecanismo. Então, quem somos nós? Não sei, nós somos uma força extraordinária. Seguindo, nos guiando de maneira muito maluca, mas somos isso. A sua crença vai estabelecer o seu código de fé. Porque todo pensamento ou toda ilusão gera emoção. E toda emoção, sustentada pelo pensamento que é uma ilusão, somatiza no corpo aqui agora. Porque o corpo está aqui, ele está dentro do tempo. E tudo que você pensa, de qualquer natureza que seja, ele gera um campo emocional e esse campo emocional está sendo somatizado o tempo todo. E nós respondemos aos estímulos que a emoção passa a ditar pela ilusão do pensamento. Então nós somos uma fé extraordinária, mas também extremamente confusa. Nós somos tão confusos na fé que a gente quer provar para o outro que a nossa fé é melhor do que a dele. Só que nós mudamos o termo, não falamos fé, nós falamos religião. Aí me lembra lá na época anterior a do Cristo, quando Elias, numa discussão com algum responsável os sacerdotes Baais, que era o Baal, acreditava tinha uma visão de vida, o Elias tinha outra. Só que o Elias tinha uma mediunidade extraordinária. Aí eles foram fazer uma competição para ver qual fé era mais forte. E quando Elias mostrou que a fé dele era melhor do que os sacerdotes Baal, punição, qual era?
cortar a cabeça, decapitação de 100 pessoas. Quem seria Elias no futuro? João Batista. O que aconteceu com ele? Decapitado, porque ele tinha que sentir na pele aquilo que ele mandou fazer. Tudo que eu faço tem efeito ao longo do tempo, porque o tempo não existe, mas ele existe para o corpo. E a minha ação, seja ela de que natureza for, se atingir o outro, sou o responsável por ele. Quando atinge a mim mesmo, quase não tem tanta responsabilidade, porque tudo que eu faço comigo mesmo, quase não tem efeito. Efeito evolutivo mínimo, mas tem efeito mínimo. Mas faça algo com alguém, efeito enorme. Porque quando você faz algo com alguém, não é a sua ação que está sendo avaliada, é o efeito que ela produz. E se ela produzir efeitos e não o efeito, você vai ter que lidar com os efeitos, proporcional à coisa lançada por você. Só que ainda nós não temos uma consciência muito clara sobre isso, então a gente, como não tem essa consciência, age de qualquer maneira. Como se a gente age de qualquer maneira, enquanto agindo de qualquer maneira, a vida dá resposta de qualquer forma. Mas, Nael, mas o importante no caso é a intenção. Porque É a intenção. Às vezes você produz um efeito sem intenção. Certo. Não é a intenção? A intenção vai medir os efeitos imediatos do que eu faço. Mas a atitude vai provocar aquilo que eu vou precisar passar. No imediato você está protegido porque a intenção é o que vale. Na percepção mais aflorada, num processo de consciência maior, você vai descobrir que tudo que você faz tem efeito e tudo que tem mal feito vai ter que ser refeito. Porque isso é lei. Talvez na hora você não tenha condições de fazer e de refazer aquilo mal feito. Aí os espíritos dão um jeitinho de você ir caminhando um pouco mais. Mas quanto mais você caminha, cada passo que você dá para frente, abre-se uma responsabilidade maior. Tanto que a maioria que está aqui para mudar comportamento. Porque se continuar repetindo os comportamentos, como nós fazíamos até poucos dias atrás, estamos perdidos. Entenderam? Ou você acorda e anda, ou você acorda e vai andar. Porque o conhecimento chegou. Entrou por aquela porta ali, não tem saída mais. E quanto mais você descobrir, mais você vai gostar do conhecimento. Mas quanto mais você gosta do conhecimento, mais peso ele tem. Maior responsabilidade. A responsabilidade não chega para quem? Por exemplo, tem gente que faz cada loucura e é livre para fazer. Claro, o nível da consciência dele é mínimo. Agora, vai você fazer o que ele faz. É capaz de você começar a ter uma consciência de que tudo que te envolve nunca sai 100%. Sai algum por cento, alguma coisa por cento, mas 100% não sai nunca. Por quê? Tem gente que fala assim, nossa, só acontece comigo. Tem razão. Porque você foi chamado a fazer mudança. Com os outros as coisas funcionam com a beleza. Na hora que chegou você, pode saber. Você já tem que ter que estar preparado, não com medo, preparado. A coisa não vai como você quer, mas ela vai. E ela vai melhor, só que você quer de um jeito. Como você quer de um jeito e não vai ser desse jeito, 50% você já perdeu. Vai sofrer. Entenderam? Ou não? Assim somos nós. Passo nessa esquina ou não passo? A intuição diz para não ir, mas eu acho que eu tenho que ir. Não era para ter ido. Foi, aconteceu algo. Se eu seguisse a intuição, e quando não segue? Não vou não. Aí alguém vira depois e fala assim, ó, aquele lugar estava extraordinário. Mas que intuição, hein? Se vai dar, não dá aquilo que eu quero. E se eu não for, eu perco. Doideira é essa? É porque você já adquiriu demais. Como você já adquiriu demais de forma ilícita, vai perdendo tudo. E devolvendo tudo. Porque é melhor devolver do que permanecer com o que não é seu. Porque se você permanecer com o que não é seu, alguém vai te tomar. É pior. Quando você esquece algo, não, esqueci, não sei onde está aquilo, sumiu. Agradece, deixa que alguém vai achar. Se você achar, melhor aí, mas se não achar, alguém vai achar, pode ter certeza. Aí você vai ter certeza que sumiu mesmo.
Não, mas a minha fé é só eu procurar. Quem fala assim, só longuinho. Se eu falar só longuinho, der uns pulinhos, vou achar. Acha. E acha mesmo. Daqui uma semana perdeu o outro. Você dá um trabalho para São Longuinho. É uma maravilha. Mas a fé, vamos voltar nela porque isso é importante. A fé que é emocional tem que ser racional. E quando ela é racional, ela não é fé, ela é crença. Acreditar em algo. Acreditar em algo é a maior furada. Porque a realidade não funciona como eu acredito, ela funciona como ela precisa funcionar. E eu que tenho que me adaptar a ela. Ou eu me adapto a ela ou eu sofro demais. Mas eu não sofro porque é um sofrimento. Eu sofro porque eu não entendo. E não entender alguma coisa que trabalha o racional, você não entendeu. Aí você sofre. Porque quando eu não entendo, eu não aceito. E quando as coisas acontecem, primeira regra de vida. Isso é regra de vida para qualquer um de nós. Tem algo acontecendo. Está acontecendo. É real, aceite. Significa, não é virar e falar, oh meu Deus, que maravilha. Meu filho adoeceu, minha mulher adoeceu, minha mulher está entre a vida e a morte, que bom. Se desejar a morte dela, cuidado, hein? Desejar a morte do outro é um desejo da sua morte. Será que você quer realmente que o outro morra? Mas quando você não quer e aquilo passa pelo seu pensamento, será que minha mulher vai morrer? Meu Deus, e sofre. Você não está aceitando a realidade, e ela está doente. Então, agora que ela adoeceu, depende de quem ela ficar boa ou não. Depende de quem? No mínimo, de um ser superior a você. Que é ele quem vai decidir. Ou você acredita nesse ser superior, ou você já vai sofrer sabendo que alguém está doente. Aí nós descobrimos que a nossa fé, na hora que alguma coisa sai do controle, ela é menor do que o grão de uma mostarda. Porque o grão de uma mostarda, você já viu o grão de mostarda? Jesus, ele tinha uma sabedoria incrível, porque o grão de mostarda é pequeniníssimo. Significa que a nossa fé é quase zero. E quando você está bem, quando é que a fé funciona quando você está bem? Nem aparece. Mesmo porque quando você está bem, estados de tranquilidade, porque o problema nosso não é a tranquilidade. O problema é que eu acredito que tranquilidade é eu estar alegre. E estado de alegria como de tristeza, ele é sempre como? Transitório. E a alegria, então, passa tão rápido que se você ficar pensando sobre ela, passou, a alegria deixa. Você estava nela, sumiu, aí você fica doido procurando, cadê a alegria? E vai procurar no outro, pega no bolso do outro, cadê a minha alegria? Você pegou? Não, não peguei não. Alegria não pega? Pega. Pega porque eu estava alegre, agora deixei de estar. Eu já sei porque que eu deixei de estar triste, de estar alegre, porque você está triste. Quando alguém está triste, nos contamina. Aí nossa tendência que está alegre para não perder a alegria é isolar da pessoa que está triste. Mas se você começar a isolar da pessoa que está triste, o seu isolamento vai produzir o quê? Tristeza, porque quem está triste quer ficar sozinho. Quem que é alegre pode ficar sozinho, não, porque aí voa. Ele tem que compartilhar, porque se ele compartilhar a alegria, ele vai contagiando a alegria, o outro está alegre, ele transmite alegria. Se ele transmitir alegria, ele realimenta você. Então não pode ser isolado. Alguém levantou a mão? Ou não? Prossegue? Muito bem. A fé é um campo emocional, porque ele é instintivo em nós. Se eu jogar aqui essa canetinha para alguém, alguém vai fazer um movimento de mão. O movimento de mão chama instinto emocional defendendo o corpo. Esse mecanismo de defesa, ele é emocional. Como ele é de ordem emocional, eu respondo a qualquer estímulo que chegue a mim. Por que a fé é emocional? Porque ela é uma resposta a um estímulo. Só que eu vou pensar no estímulo que chega, depois que a resposta emocional já foi dada. E o Allan Kardec falou que a fé tem que ser raciocinada mesmo. Porque ela precisa confrontar com a lógica, com a razão, face a face. Como assim?
Por exemplo, existe um Criador. Eu não conheço o Criador, mas tem um Criador. Eu tenho certeza que existe um Criador, um ser superior a mim e a você. Mas quanto mais eu falo do Criador, é o Criador, mas não é não. Porque o Criador ele não é conceito. E como nós só conhecemos conceito, e nós tentamos conceituar tudo, porque se eu conceituar algo, fica fácil de entender. Aí eu tento conceituar. Mas quanto mais fácil vocês entendem, mais distante da coisa eu fico. Entenderam isso ou não? Quem está entendendo, quem não está entendendo? Se vocês ficarem calados, estou achando que vocês estão entendendo. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar. Se não entender, eu tenho que entender aonde você não entendeu. Porque é preciso que eu siga no meu raciocínio e vocês estejam junto comigo. Se vocês não estiverem comigo, não adianta eu estar aqui. Essa questão de conceituar as coisas é porque quando você cria muitos conceitos e acaba distanciando daquilo que é real. Você cria um conceito próprio, mas o seu conceito com uma razão não é a mesma do outro. Não, não é isso. É isso, mas não é isso não. Eu vou te mostrar o que é. Ok? É isso, mas não é não. Aquilo que é, não é. E aquilo que não é, é. Então é assim, tem uma árvore ali fora. Ok? Aí você olha para a árvore. Mas quando você desloca dela e vai falar da árvore, a árvore que você está falando não é aquela coisa que está lá fora. Porque aquilo é uma árvore, mas você fala da árvore agora mental. A árvore mental não é a coisa. Entendeu agora? Eu lido com as pessoas o tempo inteiro. Quando eu estou lidando com elas, ela é real e ela me causa efeito. Quando eu saio de perto dela e vou falar dessa pessoa, o que eu falar dela não é real. Porque só é real quando ela estava lá. Deixou de estar, não é mais. Aí são conceitos. O conceito não é a coisa. Porque a coisa muda o tempo inteiro. E o conceito ele é fixo. A árvore. Que árvore? Aquela perto da sua casa. Pensa nela. Pensei. Não é ela. Mas ela continua. Mas é. Mas ela continua existindo. Ela continua existindo. Mas ela só tem existência quando você está de frente dela olhando para ela. Mas vamos falar do conceito, por exemplo, de Deus. É. Ele não existe? Existe. Um Deus soberano, um Pai? Existe. Soberano. Qualquer valor que você queira colocar. Mas existe. Existe. Mas não existe. Existe. Mas não é esse conceito. Um ser superior, uma dimensão, uma coisa assim. Você fala assim, um ser superior. Você conhece algum ser superior? São conceitos que nós estamos falando. Isso aí, conceito. Conceito é a coisa? Mas a coisa existe. Existe. Conceito existe porque a coisa existe. Mas cada vez que eu conceituo, eu não vejo mais a coisa. Sim, mas você vê da sua forma, eu vejo da minha forma, mas ele não deixou de existir. Ele não deixou de existir, a minha forma e a sua tamponam o que ele é. Mas ele existe. Existe. E sempre existirá. Sempre existirá. Isso aí você tem a certeza absoluta. Mas a existência dele, pelos conceitos que eu crio em você, nos afasta mais dele do que aproxima. O conceito da árvore nos distancia dela, porque eu já sei que a árvore existe, que ela está lá, mas nós não paramos para ver uma árvore. Porque se você parar para ver uma árvore, o que você vai descobrir? Só parando para observar. Se você não parar para observar, você não vai saber nunca. Você vai ficar preso a conceito. Conceito não é a coisa. Tá claro? Você tem toda a razão. O Criador existe, realidade espiritual existe, mas quanto mais eu conceituo a realidade espiritual e conceituo o Criador, já não é o Criador e nem tampouco a realidade espiritual. O nosso lar existe, foi escrito. O livro do André Luiz está lá. Mas o nosso lar que eu leio, que você lê, é o nosso lar de hoje? Já mudou há muito tempo. Mas nós estamos lendo qual é o nosso lar? Não é aquele não, nós estamos lendo aquele eu. Entendeu? Porque quando eu leio o livro Nosso Lar e ela lê o livro Nosso Lar, eu vou conversar com ela sobre o livro Nosso Lar, ela vai falar de coisas do Nosso Lar que eu não vi não. E eu vou falar coisas do Nosso Lar para ela que ela também não viu. Mas eu vi que estava lá e ela não viu. Aí entra os conceitos. É o conceito que você tem. Que eu tenho, que ela tem, e o conceito que ela tem, que eu tenho, não é e é, porque aí criou um conceito novo, e aí eu vou no conceito novo, que ampliou o meu conceito e ampliou o dela, entendeu? Mas é, e não é. O Criador é o Criador, e nós estamos falando dele. É, mas não é não. Ele é mais do que isso, porque ele não é um conceito, ele é. O Emmanuel, isso é tão profundo,
que o Chico Xavier estava psicografando o livro Evolução em Dois Mundos, há 2000 anos. No livro Há 2000 anos tem a passagem do Publius Lento que ele encontra com Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele ajoelhou, porque Jesus falou alguma coisa com ele e continuou andando. E na hora que Jesus afastou, ele olhou a distância que Jesus estava, ele voltou, parece, ao estado normal dele, e falou assim: como é que eu, um senador romano, posso me ajoelhar para o mendigo? Ele ficou revoltado com aquela postura dele. Levantou logo. Só que na hora que aconteceu essa cena, o Chico Xavier estava psicografando o livro. Aí ele parou. Ficou muito emocionado. Aí o irmão perguntou: o que que houve? Por que você parou? Precisamos continuar. Nós temos que ganhar tempo. Porque tempo para o seu corpo e para o livro é importante. Porque se você ficar adiando esse livro, não sei quando é que ele vai sair. Porque o Chico Xavier tinha que trabalhar, ele tem que dormir, ele tem que comer. Então ele parava várias vezes. E o irmão tinha fome? Não, o irmão não tinha fome terrena. A fome dele era outro nível. Como ele já não experimenta o corpo, porque para ele experimentar o corpo ele tem que estar onde? Reencarnado. Ele não está reencarnado, está espírito. Aí ele queria que o Chico andasse logo. E o Chico tinha fome. Aí o Chico: eu sei que você é espírito, mas eu não sou, eu sou também. Mas o meu corpo tem que alimentar, então dá licença, vamos comer, ué. E o que o irmão tinha que fazer? Esperar, porque para ele, tempo não é o mesmo nosso. Tempo para ele, 10 minutos ou 20 minutos do Chico Xavier, 2 segundos, ou 2 milésimos de segundo. Mas para o Chico Xavier, 20 minutos. E para o corpo dele, 20 anos talvez. Porque o tempo é relativo para quem está fazendo algo. É o tempo de Deus. Perguntaram para um sábio: qual que é o tempo de Deus? Segundos. Aí o sábio falou: então me dê horas dele. Porque se eu tiver a hora deles, eu tenho muitos segundos de Deus. Se segundos de Deus é segundos, mas para o homem é horas e anos, eu quero muito tempo dele. Porque quanto mais tempo eu tenho dele, mais tempo eu fico aqui. E tem gente querendo ir embora rápido. Mas não, porque aqui é bom demais. Mas lá de lá é melhor. Mas como nós estamos aqui, não estamos lá, que é o conceito do plano espiritual. O plano espiritual existe, mas eu só vou ter certeza, não certeza. Eu só vou saber como ele vai se apresentar para mim quando? Quando eu estiver lá. Eu estou aonde? Aqui é o plano espiritual, da qual o corpo nos pertence e está aqui. Então eu só posso viver essa é a realidade. Mas de vez em quando eu vou para o mundo espiritual quando eu durmo. Quando eu vou para o mundo espiritual e passo a experimentar o mundo espiritual, qual que é o nível da minha consciência? Baixíssimo. Você nem lembra. Você não lembra nem o que você sonhou. Mas nós dormimos todo dia. Todo dia que você dorme, provavelmente, a probabilidade de ir para o mundo espiritual, de movimentar na realidade espiritual fora da matéria física, é enorme. Porque o movimento agora é do corpo espiritual. Mas o conceito, a realidade, só vai ser experimentada quando eu chegar lá desencarnado. Então ele virou um conceito. Existe, mas o conceito não é a coisa. E a coisa não é conceito. Mas é a nossa realidade e a nossa condição, por isso que ele existe. Muito bem, então nós vamos voltar aqui. Na fé. Eu respondi do Chico Xavier? Eu falei o que eu queria? Não? Vamos voltar lá. Não falei mesmo não. De vez em quando aí, os conceitos nos prendem. Aí o Chico estava psicografando e ele parou. Aí ele emocionou, aí o irmão falou: por que você está assim? Ele falou assim: porque eu vi Jesus. Ao ver Jesus, eu vi Jesus. Fiquei muito emocionado e chorava mesmo. Aí o irmão virou e falou assim: mas esse não é o Jesus não, essa é a minha recordação. Você está vendo a minha lembrança. Lembrança é imagem, imagem que eu projetei. Não é Jesus. Se ele ficou emocionado com a imagem que o Emmanuel projetou, imagina quando ele vê Jesus mesmo. Entendeu agora? O conceito como ele existe, mas ele não é a coisa. Mas é, fala dela, mostra que é, mas não é. Porque conceito limita. A coisa não é limitada, ela é. Para saber como é, só convivendo, só experimentando. Aí você tem uma percepção. Vamos voltar para cá.
Esse mecanismo ele é desse nível, ele é assim, a fé ela tem essas características. E o Kardec falou que ela tem que ser raciocinada. Raciocinada porque existe um Criador e existe sofrimento. Por que o sofrimento existe? Quem aqui não sofre? Sofre por ansiedade, porque um filho sai de casa e não tem hora para voltar. E nós sabemos que a nossa sociedade apresenta um quadro de adoecimento muito intenso. E essa doença chama-se agressão, agressão com possibilidade de morte. Onde tem muitas pessoas reunidas, o risco de confusão é maior. Então os nossos filhos saem, nos causa uma apreensão. Alguém fica apreendido quando um ente querido vai para o hospital para ver alguma coisa da saúde e demora. Se está demorando, nos causa uma apreensão. Então o ser humano ele é movimentado por uma série de apreensões. Porque nos falta uma percepção. Nos falta uma certeza. Apesar do Criador ser uma certeza, qual a certeza que você tem dele? Quando você é chamado a experimentar a sua fé. Quando a coisa sai do seu controle. Quando é você o doente, o médico chega e fala assim, o negócio não tá bom não. Mas tem saída? Vamos tentar, né? Vamos tentar, não sei. Depende de quem? Do sucesso da cirurgia e da sua reação a ela. E como é que você vai reagir? Não sei. Só depois da cirurgia. Aí nós vamos ver o nível de sequela que vai gerar. Porque pode ter sequela e pode não ter. Como mexeu, probabilidade de sequela. Mas tem gente que recupera e sai melhor do que estava. E tem gente que sai pior do que estava. E tem gente que não sai. Entenderam? Aí, porque tem gente que não sai. Tem gente que sai. E tem gente que fica melhor. Quando alguém vai para fazer aquilo que uns não saem, uns não reagem, outros reagem de forma extraordinária, como é que vai ser o próximo? Só na fé. Só você e o Criador. Porque a coisa foi feita, agora depende de você. Mas como é que depende de mim se alguém mexeu em mim? Depende de mim, mas o cara tirou um pedaço do meu órgão. Como é que vai depender só de mim se meu órgão foi lesionado? Você vai ter que confiar muito de que aquilo que ficou vai substituir aquilo que foi. E pode ter certeza, aquilo que foi é porque tinha que ter ido. A ciência ainda não conseguiu restituir sem tirar. E tem que tirar, porque senão você, não sei nem se você vai ficar, ué. É melhor tirar e você ficar ou vou deixar aí a coisa tomar uma proporção que você talvez viva pouco tempo? Então o ser humano, ele se movimenta numa fé que ela precisa acontecer, porque tem uma força superior a mim. E essa força superior a mim, se ela existe, só pode ser, tudo, se existe uma força superior a mim, tudo que eu passo para quê? O que ele quer que eu experimente? Para melhorar. E melhorar como? Sofrendo, aceitando. É a vida, viver, ué. Porque eu sofro ou meu corpo sofre? Você sofre e reflete. Psicossomático, né? Não é psicossomático? Mas você é o psíquico ou você está para além do psíquico? Entendeu? Você é o psíquico ou o psíquico é aquilo que, como redes nervosas, vão responder a uma estrutura. Mas quem move essa rede nervosa? Mas você acredita no espírito? Tem que acreditar. Eu fui numa médica uma vez, eu fui no médico primeiro. Aí o médico falou assim, ó. Engraçado, seus rins, você não está tendo pedra nos rins não, seus rins estão empedrando. Aí eu olhei para a cara dele e falei, não tem problema não, meus rins vão ter que empedrar até os 90 anos, porque eu vou chegar até os 90. Aí ele olhou para mim e falou assim, esse cara deve ter pensado, esse cara é presunçoso demais. Então vamos fazer o seguinte, você vai procurar uma nefrologista, porque a minha já passou na máquina e está dizendo isso.
Como você acha que você vai chegar aos 90? Vai na médica, vai na outra para ver a opinião dela. Falei, beleza, fui lá da outra. Já fui entrando no consultório dela, falou, ó, me mandaram aqui, já vou dizer, eu vou até os 90. Ela olhou para mim, esse cara deve ser maluco, né? E olhou lá o que tinha que fazer, ó, não mexe em nada, continua alimentando do jeito que você está. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos exames. Faz exames dias, beleza, foi feito os exames. Tudo normal. Ela olhou e falou, ah, seus rins estão empedrando não, isso aí é a pedra dos rins mesmo. Porque se tivesse empedrando, ele teria que ter feito, apresentaria nos exames novas mudanças aqui, não houve mudança. Seu organismo está normal. Beleza, fechei a porta. Como é que meus rins estão? Faço nem ideia, mas vai viver até os 90. Se eles não tiverem certeza, eu vou ter certeza? Vou na dúvida de ser certo que eu vou aos 90. Então, rim, se você estiver empedrando, vai até os 90. Chegou aos 90, pode empedrar, porque aí não tem problema. A minha interpretação do sofrimento, eu interpreto como está no planeta Terra, vai sofrer. Está inerente ao planeta Terra. Por quê? Baixa energia quântica, baixa velocidade relativística, e lá vai por aí afora. Certo. Aí vamos lá. Chico Xavier sofreu. Isso eu falo que eu morei lá, o pessoal dele do Leopoldo, sofreu sim. Então foi kármico. Tudo bem, foi kármico? Sim. E Jesus Cristo não tinha karma, não sofreu também? Então o sofrimento é inerente à Terra. Inclusive, acho que é interessante não ficar tranquilo muito esse negócio de karma, e apreciar essa parte que eu comentei. É porque, na verdade, quando a pessoa fala karma, está dizendo karma. Tem que ter muito aqui na Terra. Tem que ter uma karma danada. Entendeu? É nesse sentido. Mas você tem toda a razão, porque o sofrimento ele faz parte da nossa realidade. Por quê? Qual que é a causa básica do sofrimento? Egoísmo. Mas a que ponto o egoísmo pode me atingir? E atingir vocês? Por exemplo, a célula quando ela nasce para quê? Para morrer. Se a célula nasce para morrer, ela já sabe que vai nascer para morrer, porque ela tem uma informação que quando vai chegando o tempo final dela, ela tem que suicidar. Mas não é o suicídio da tiro, não. Ela tem que ir diminuindo o potencial dela. Diminuir o potencial dela significa diminuir o potencial de quem? Nosso. E o nosso tempo de vida, quanto mais envelhecemos, mais vida temos. Mas também o que vai acontecer com o nosso potencial? Claro, você está indo embora. Você está indo embora. Quem está indo embora tem que preparar para ir embora. Não pode ficar aqui, ó. Já pensou? O cara com 80 anos, com a energia de um de 18, vai embora quando? Daqui mais não sei quantos 80. Então não pode, tem que diminuir para perder, porque a célula já informa que é para viver determinado tempo de vida. Quando aumenta o tempo, chama-se sobrevida. Quem dá? O outro lado. Porque ele acha que você ainda pode ficar mais uns 10 a 15 anos. Então eles mexem no código genético, implantam provavelmente células novas naquele lugar, que está muito adoecido, e elas vão te segurar aí mais 10, 15 anos. Mas o seu corpo já informa que você... Só que aquilo que está alterando o corpo não altera o ser, mas altera o corpo. E limita o ser, porque o ser usa um instrumento. O instrumento não é ele, mas o instrumento faz ele sentir ele. Eu sinto o meu corpo. Claro, meu corpo me faz sentir. Eu tenho tato. Então eu tenho que usar o meu sentido através do corpo. Mas o Emmanuel afirma que o corpo tampona em 96% o nosso potencial. Nós usamos 4% do que é possibilidades do corpo. Você tem dúvida? E a vontade do preso é fazer o quê? Fugir. O espírito está doido para fugir, mas o corpo está aprisionando ele. Isso causa sofrimento. Isso causa sofrimento. Mas não pode causar sofrimento no ser, porque qual que é a natureza do ser? Imortal, mas o corpo é mortal. Quem morre? O corpo. Mas nós sofremos, porque nós somos apegados ao corpo. Nós somos apegados à beleza, ao que o outro pensa de mim, o que os outros falam.
nós somos apegados às coisas, ao bem material, porque é bom mesmo. Vocês estão sentados numa inteligência humana que produziu cadeiras, não saímos do chão. E qual que é mais confortável, o chão ou a cadeira? E vem ainda uma cadeira do papai, que você até deita, você fala, nossa senhora. E conforme a inclinação, difícil até de levantar. Mas é porque, a hora que fala assim, tem que levantar, você fala, vamos lá, corpo. O corpo está assim, nem. Porque o corpo foi feito para produzir menos. Ele não quer gastar a energia dele, então, sabiamente, ele vai agir no mínimo. E o psiquismo quer agir no máximo, porque ele quer experimentar tudo com muita intensidade. Mas o corpo ele não quer experimentar tudo com intensidade. Ele foi feito para ir experimentando devagar, porque ele precisa viver muito tempo, entendeu? É um choque. Aí causa sofrimento. Sofrimento porque há incompreensão. Porque há crença, há valores, há razão. Há um campo emocional sustentado pela razão, que também é uma ilusão. Então nós sofremos demais para libertar. E na hora que liberta, às vezes nem reconhece que já está no mundo espiritual, continua sofrendo. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco que ele vai contar a história da tia que estava com câncer. Ela faleceu com câncer e quando o câncer na matéria física estava ocorrendo, ela tinha crises que faziam o corpo tremer e na hora que o corpo tremia era um tremor angustioso, então ela sentia tristeza na hora que o quadro estava pegando. E ela desencarnou. Quando ela está lá no hospital, ela estava sendo tratada já no mundo espiritual, ela não tinha um conhecimento espiritual, mas era uma pessoa boa. E estava dentro do hospital, sendo assistida depois do desenlace dela. E ela está lá sendo assistida, aí a hora que o médico acabou de conversar com ela, quando ele ia abrir a porta para sair do ambiente que eles estavam, ela começou a tremer. E começou a tremer, suar frio e a dor. Aí ele olhou para ela e falou assim, não, minha irmã, você já morreu. Você já está aqui no mundo espiritual, tem jeito de seu corpo morrer de novo, não. Então esse estado é uma impressão. Respira. E saia dessa alimentação que a mente guardou. Gere uma outra programação. E saiu do quarto. Aí ela começou a respirar. Daqui a pouquinho, passou. Porque ela levava impressões do corpo. Mas o corpo não tem jeito de ir para o mundo espiritual. O corpo fica aqui na terra. Entenderam? Porque o espírito leva as impressões que os sentidos deram. Mas as impressões dos sentidos não é a coisa. Porque a coisa agora é no mundo espiritual, não é no mundo físico mais. O mundo espiritual não é igual ao mundo físico. No mundo físico você tem que alimentar, tem que dormir, tem que fazer ginástica. Você tem que namorar, você tem que conviver, você tem que... É tanta coisa que nós temos. Porque essas coisas que existem para nos desenvolver, então são tantas coisas que eu preciso delas. Porque senão eu não evoluo. Aí nós precisamos. Mas nós precisar é uma coisa, necessitar é outra. Eu transformo o precisar numa necessidade. Tem gente que fala assim, eu necessito de comer. Sim, mas qual que é a quantidade que você tem que comer? Alguém sabe? Vai depender do seu estado, do seu humor, do seu... São tantas dependências, porque no corpo físico é assim, eu dependo, entenderam? Eu dependo de ter acordado bem, eu dependo que o meu humor esteja bem naquele dia, eu dependo que às vezes o sol tem que refletir uma sensação agradável em mim, porque às vezes a chuva que é tão agradável pode ter uma impressão negativa, porque está escuro, e eu associo o escuro e claro como algo bom e algo ruim, porque é minha crença, meus valores, e os valores afetam as minhas impressões, entenderam? Assim somos nós nos movimentando dentro da realidade. Mas o ser é atemporal e ele não morre. E morre todo dia. Porque nós dormimos todo dia, um preparo para morrer. Porque já sabemos, a morte na hora que ela chegar, ela vai te apagar. E na hora que ela apagar, o que vai acontecer com você? No mínimo, você vai dormir. Porque toda pessoa que está falecendo, ela está falecendo, está perdendo energia. O corpo está perdendo energia, o que ele tem que fazer para diminuir a energia que ele está perdendo? Apagar a pessoa, porque a hora que apagou, até a respiração diminui. Aí a pessoa apaga, mas ela não pode apagar não, conforme o estado,
tem que permanecer acordado, porque se apagar foi embora, não era para ter ido. Entenderam? Que é um mecanismo de defesa do organismo. Às vezes nós estamos tão cansados, mas a mente tão agitada, que você deita para dormir, não consegue devido à agitação, e os pensamentos funcionando sobre o corpo. Pensamento ativando o corpo, você não vai dormir, ué. Mas o corpo está tão cansado, que você precisa dormir. E o corpo está pronto para dormir, mas o psiquismo está agitado. Aí o que acontece? Toma Rivotril, que a dor sumiu e você também. Você vai apagar de tal forma que na hora que você acordou, vai parecer hora que você dormiu horas, ou vai parecer que você dormiu segundos, porque você não lembra de nada. E a melhor coisa que tem para quem dorme é quando ele acordar. Você vai acordar de qualquer maneira. Quando você lembra dos seus sonhos. Porque lembrar de sonho é sinônimo que o tempo está passando. Porque a função da lembrança é mostrar que você está descansando. Então, pode lembrar que é uma maravilha. Mas tem gente que quer lembrar tanto que ele até anota tudo que ele sonhou. Não sei pra quê. No outro dia ele sonha de novo, no outro dia ele sonha de novo e já esqueceu aquilo tudo lá. Mas ele ainda insiste em pegar e falar assim, eu sonhei isso e isso, o que quer dizer? Porque tem gente que faz a leitura do sonho. Porque o sonho realmente significa algo no imediato, nunca para o futuro. Mas ele pode significar para o futuro, porque o imediato não funciona para o psiquismo. Entenderam? Não. Ou não? Chega um meu amigo espiritual e conversa com você aqui agora. Ele chega, aproxima e fala assim, meu irmão, tenha calma, tenha paciência, as coisas vão mudar, claro, daqui a pouco você está indo embora para o mundo espiritual. Então ele está dizendo, daqui a pouco as coisas vão mudar. Porque você vai deixar o mundo material e vai para o mundo espiritual. Então, tranquilo, não se apega a nada. Porque apego é sofrimento. Entendeu o recado dele? Só que aí ele falou isso. Você esqueceu. Aí quando você acordou, não tem nem lembrança que o Espírito falou isso com você. Mas aí você está andando na rua. E aí acontece algo lá que te deixa muito irritado. Aí você, alguma coisa fala assim para você, calma. É a calma que o Espírito falou. Só que essa calma só foi acionada quando algo aconteceu. E porque você já sabe que ele falou calma, a informação chegou depois. O registro está lá atrás, porque é atemporal. Mas a informação só chegou a você psicamente porque algo acionou essa lembrança. Porque ela foi experimentada. E se eu experimentei algo, não tem como eu esquecer o experimentado. Porque o experimentado é experiência, é algo que eu adquiro. Entenderam? Porque o psiquismo não funciona no tempo. O tempo só existe para o corpo. O corpo ele precisa dormir, ele precisa alimentar, ele precisa movimentar, ele precisa expressar. Porque se você não expressar, você vai adoecer seu campo emocional. E o campo emocional adoecido, ele pode entrar em dois extremos. Frieza excessiva ou emoções descontroladas excessivas. Todos os dois são desequilíbrio. E todos os dois vão te levar a experiências muito estranhas. Então, nem frieza, nem excesso de emoção. Equilíbrio. É difícil. Mas tudo que é difícil é fácil. E tudo que é fácil é difícil. Entenderam? Por exemplo, você tem que fazer atividade física. É difícil? Não. Pensar. Se você pensa, amanhã eu tenho atividade física, maravilha. Quando vai chegando a hora da atividade física, nossa, mas que preguiça. Porque agora eu já sentei, estou comendo. Como é que eu vou fazer ginástica agora? E o tempo então não está ajudando. Ô, chuva boa! Mas tomara que passe logo que eu tenho que fazer atividade física. Mas na hora de ir é uma tristeza, que dá um desânimo mesmo. A esse desânimo eu tenho que ter o que com ele? Que é a fé. O que eu tenho que ter para o desânimo do corpo? Força de vontade, que é o mínimo que você tem que ter para tudo. Até para dar passo, o mínimo que os espíritos exigem é força de vontade. Aí você tem que pegar o corpo e falar, vamos corpinho. Vamos fazer uma atividade, vai ser ótimo para você, vai ser bom para mim, porque eu vou esquecer os meus problemas e você vai ficar mais forte. Aí você pega o corpo e vai levando ele. Chama-se disciplina. Aí na hora que você chega e começa a correr, ou começa a malhar, ou começa a nadar, é bom demais.
Porque você esquece de você. Quem é você na hora que você está nadando, que está correndo? Você nem lembra. E aí o tempo passou, você correu, distraiu, pensou demais, não deveria, mas deveria observar, sentir as coisas, mas tudo bem. Quando você chegou foi bom demais, que agora você vai dormir, que é uma beleza. Se eu soubesse que fazer atividade é tão bom para dormir, eu faria todos os dias. Mas não adianta fazer todo dia não, porque o corpo cansa. E nós precisamos ter tempo para descanso também, porque não adianta excesso. Excesso vai causar um problema. Então é melhor você ir no limite, na calma, fazendo, mas não excessivamente, porque aí você vai fazer muito tempo. Porque se você quiser fazer muito rápido, daqui a pouquinho você está inibido de fazer. Porque você fez rápido demais, você fez atropelado e o corpo não aguentou. Aí. Deixa eu Nós te somos perguntar assim. uma coisa. Você está falando de sonho. Os espíritos me avisam, realmente. Eu sonho e lembro e falo, vai e já aviso. Mas para certas pessoas eu não falo. Certo. E quando eu não falo para isso, isso acarreta alguma coisa para mim? Porque me inibe. Porque todo mundo fala, a maioria das pessoas não acredita. Ah, é doido isso. Então, para quem eu conheço na intimidade, eu dou o recado. Para quem eu me travo. Isso afeta o quê a mim? Não vai te afetar em nada. Nada. Se você falar ou não falar, vai ser a mesma coisa. Se você falar, não vai alterar o que a pessoa tem que passar. É porque eles avisam pra mim. É. Ó, isso vai assim, assim. Provavelmente eles não te avisam não, é você que é bedelhuda lá do outro lado. Vai observando tanta coisa, e vê tanta coisa, que na hora que você volta, vai acontecer isso e isso, e vai mesmo. Entendeu? Porque ninguém te avisa nada, porque não tem sentido alguém te avisar que alguém vai morrer. Não. Já que alguém vai morrer, pra que vai avisar? Não, porque você já sabe que a pessoa está tão mal que ela virou para você e falou assim, eu acho que eu vou morrer. Você acha? Acho. Então não aparece para mim não, tá bom? Que eu tenho medo. Só que a pessoa tá bom, não vou aparecer para você não, mas não sabe porque na hora que ela está quase morrendo, ela lembra de você. Porque claro, você estava com ela. E ela vai aparecer para quem? Aí o que aparecer para você, espírito existe mesmo. Ô praga! Para tanta gente para assombrar, vem para mim. Mas porque você é bedelhuda mesmo, entendeu? Mas ninguém vai te avisar nada. Você que é antenado do outro lado e capta tudo. E nem tudo que você capta vai acontecer, porque as coisas não acontecem como você enxerga. As coisas vão acontecer de acordo com aquilo que nós fazemos dela. Porque existe uma coisa chamada real. O real está aqui e nós fazemos dele direções. Então eu tenho que ir para casa. Tem. Mas eu posso fazer um atalho? Me deu fome, eu parei para comer. A mulher agora está preocupada porque eu não cheguei até agora. Mas é porque ela não sabia o tamanho da minha fome. Porque eu poderia chegar no horário que estabeleceu, como eu poderia. Mas é engraçado. Eu posso, mas se ela atrasar, aí tem algo errado. E tem certeza, parou para comer. Se fala, parei para comer, onde? Com quem? Mas quando você vai comer, ninguém pergunta com quem você está, o que. Nós somos assim, egocêntricos. Mas muito bem. Te respondi um pouco? Respondeu. Ainda bem. Vamos lá. No campo da fé, por que tem que ser racional? Porque existe o Criador e existe doença. Existe Criador e existe desequilíbrio. Existe Criador e existe dor. Mas por que a dor existe? E por que o sofrimento existe? E existe mesmo. E por que ele existe? Porque ele é um aprendizado. Ele é um aprendizado ou é porque o passado toma conta de mim? Nós somos movidos pelo presente, pelo real, ou somos movidos por uma força do passado? Nós já tivemos várias vidas, essa não é a primeira, nem vai ser a última. Vocês acham que quem nos influencia nas escolhas das coisas? Nós mesmos, efeitos do nosso passado. Porque de tanto você escolher determinada coisa, você já está predisposto para ele. Aí vem uma possibilidade diferente, porque nós viemos aqui para fazer mudança. Perceber o novo e agir diante do novo. Agir diante do novo não é que você vai agir diante do novo, você vai perceber o novo, aprender com ele e do que você vai aprender, você vai responder. Só que nós dificilmente aprendemos, porque não temos muito tempo para observar, reagimos às coisas e a reação é o passado. E ainda tem um lado espiritual que nos influencia. Porque o lado espiritual, quando é bom, é o lado que está me indicando caminhos diferentes.
Significa que os espíritos têm muita paciência conosco e nos aguarda tomar a decisão correta. E o espírito desequilibrado é aquele que representa o meu passado, é o meu companheiro de ontem, da qual eu utilizava para as minhas necessidades, seja ela de ordem material, emocional, porque nós usamos as pessoas para nos conhecer. Os casais usam o outro, mas ele usa porque ele usa para se usar. Entenderam? Porque se não é o outro, como é que ele vai saber quem é ele? O ato sexual, por exemplo, é um ato de sensações. Você precisa sentir o outro. Mas quando é que você vai sentir o outro? Nunca. Porque você só pode sentir quem? Você mesmo. Mas você, para sentir você, precisa do outro. Porque o outro vai fazer você sentir. Entendendo? Assim a fé. A fé é essa ligação com o Criador, que ela é de ordem emocional, mas nós usamos a razão. E tem que usar porque o sofrimento está no meu passado, ele não está no presente, porque o Criador não quer que eu sofra. Ele quer que eu aprenda. Mas por que ele quer que eu aprenda? Porque ele sabe que eu sou uma semente, sou um potencial. E o potencial precisa cair no terreno certo, para esse terreno, para esse ser desenvolver, porque ele tem sol, a força do sol o atrai, ele tem o ar, porque ele precisa respirar, ele precisa alimentar-se do ar, ele tem a terra, que é a formação do corpo dele, precisa sustentá-lo. Então nós temos tudo que a natureza nos permite tudo, mas somos potenciais, porque eu não enxergo além do que o meu campo visual é capaz de perceber. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, eu sei o que está acontecendo aqui dentro, mas se estiver acontecendo alguma coisa lá fora, vai me afetar e vai afetar vocês? Perfeitamente. Não tem nada que não aconteça. O governo está fazendo isso, vai nos afetar ao longo do tempo, pode ter certeza. Mas você também afeta o governo. Se eu não faço nada, o governo fica tranquilo. Se eu faço alguma coisa, o governo se alarma. Se eu fizer algo, o governo pode até me prender. Entenderam? Mas se eu não fizer nada, ele vai ficar muito tranquilo, porque ele faz. E qual que é a preocupação dele com a gente? Qual que é o contato do presidente ou da presidente com algum de vocês aqui? Já tomou café com vocês? Tem hora que eles falam, o café com a presidente. Quem já tomou café com ela? Nunca tomei. Mas não parece que nós estamos tomando café com a presidente? Isso é teórico, isso é conceito. Conceito que não é real. Real é quando você está sentado tomando café e tem uma pessoa na sua frente. Ali você está tomando café. Café é quando você está comendo, aí é um café mesmo. Você está experimentando as suas sensações. E essa é a complexidade do ser humano movimentando na vida, porque ele vive das crenças e a crença não é a fé, porque a fé é emocional e a crença é racional. Mas nós temos que usar a razão na fé, porque a emoção sem razão é cega. É ela quem faz com que a crença que passar debaixo de escada vai quebrar. Se tiver um chinelo virado, a mãe vai morrer ou alguém da família vai morrer, aí nós desviramos. Porque você não fica, será que vai ou não vai? De repente está virado, não vou mexer não, aí morre alguém. Eu não virei o chinelo. Sabia! E se sente culpado porque deixou o chinelo virado. Muita maluquice. Mas a maluquice é coincidência. Como é que alguém morreu quando meu chinelo estava virado? Esse chinelo danado esse. Aí chinelo não fica mais virado. E quando eu desviro o chinelo e viro a chave e entro na porta, eu estou criando o quê? Manias. Porque agora a crença é, se eu não fechar esse negócio 3 vezes, não está fechado. Entendeu o que nós fazemos? Porque a razão, junto com a emoção, está gerando uma confusão. E está gerando crença. Crença não é verdadeiro. E como que nós modificamos as manias? Como é que nós podemos modificá-la? Quando você tem consciência dela. Tem gente que tem um tique nervoso. Como é que ele muda o tique nervoso? Ele precisa fazer o quê? Como qualquer ciência, ele tem que fazer o quê? Observar. Porque quem tem um tique nervoso, quem tem uma mania, o problema é que ele é inconsciente a mania. Tem gente que movimenta, faz gesto com a mão. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e faz um gesto lá rápido. Falei, você está vendo o que você está fazendo? Não. Então tu precisa ver.
Toda vez que você fizer, eu vou te mostrar. Até que ele viu. Quando ele viu, ele falou, ah, isso aqui, nossa, não sabia que eu fazia isso. Pois é, uma mania. Mania é um estado inconsciente. É algo que você fez, repetiu e agora virou mecânico. Você não nota fazer, mas é estranho, porque para você não é estranho, mas para quem está vendo é estranho. Porque na hora que você fez assim, eu não sei se você está dando tchau para mim, se você está indicando para alguém. Me deixou preocupado, porque quando você fez isso, tinha alguém do meu lado? Não sei, ué. Está cheio de espírito, eu não sei se está vendo espírito. Eu não sou espírita não, então tá bom, melhor, se fosse. Entendeu como é que é o mecanismo? Então, a hora que ele percebeu que ele fazia o movimento, a consciência, enxergando a coisa, vai mudá-la. Porque para mudar um campo emocional, só existe um recurso para alterar um campo emocional. Qual é? Eu estou nervoso e quero ficar calmo. Você já viu alguém nervoso calmo? Nunca vi. Nervoso é nervoso, calmo é calmo. Ou você fica nervoso ou você fica... Agora eu já vi pessoa nervosa ficar calma. Mas para a pessoa nervosa ficar calma, o que ela tem que fazer? Só tem uma coisa que deixa ela calma. Reconhecer que Uma tá consciência nervoso. pra calma. Respirar. Consciência de que está nervoso e Você fazer umas respirações. respirar. Única coisa. Porque a respiração afeta o campo emocional. E a esquizofrenia? Aí você está dizendo um campo psíquico. Vai depender. Vai depender da influência espiritual que ele esteja envolvido, vai depender de como ele enxerga a vida, vai depender do comportamento dele. Porque atrás do esquizofrênico tem assassino, tem ladrão, tem um cara que ficava vigiando a esposa o tempo inteiro, aí gerou um estado de alerta constante. Então hoje ele é uma pessoa desconfiada e está sozinho. Porque ele tinha esposa ontem. Ele ficou tanto em cima dela que ele perdeu a esposa, ela hoje está casada com outra pessoa, ele criou um quadro mental doente e não tem ninguém com ele, mas ele tem certeza que alguém está fazendo mal. Entendeu? Essa mania é uma compulsão, né? É uma compulsão, ele é uma série de coisas, porque nunca um campo emocional ele vem sozinho. Ele traz primo, irmão, traz uma parentada que é uma loucura. Porque ninguém é uma coisa. Uma única coisa é muita coisa junto. E muita coisa é uma só. Entendeu? Assim é a visão. Eu foco a visão e vejo uma única coisa. Mas quando eu estou focado em uma única coisa, se eu perceber bem, uma única coisa não é uma única coisa. Ele é um campo visual extraordinário. Só que eu não uso o campo visual que é amplo. Eu uso o campo da visão que é limitado àquilo que eu quero, aos meus desejos. Nós somos assim. Quanto tempo eu tenho? Acabou. Já acabou? Então, o que é a fé? É um campo emocional que precisa de direção. Duas asas do equilíbrio, a emoção e o campo racional. A asa da sabedoria sustenta o campo emocional e o campo emocional faz a razão sentir. E quem sente, quem raciocina é o ser. Eu sou o ser pensante e movimentante, aquele que movimenta a matéria. Mas o ser que movimenta a matéria precisa sentir a matéria, porque sentir a matéria é sentir-se e perceber que eu vivo. Então a fé está em mim porque o Criador está em mim. Mas quem é o Criador? Eu preciso me conhecer para conhecer o Criador. E para eu me conhecer, eu preciso conhecer o outro, porque eu vou descobrindo que dentro do real o outro sou eu. E eu não sou eu. Porque o outro que sou eu revela quem eu sou e como eu estou. E eu não me revelo em momento nenhum. E quando eu me revelo, eu sou egocêntrico, eu quero as coisas para mim, eu acho que eu sou o centro do universo, e a vida não é caracterizada pelos centros do universo, mas sim pelas multiplicidades das coisas. E eu preciso estar no múltiplo, porque elas vão me ensinar e eu estou aqui para aprender. Assim somos nós. Um ser que movimenta na fé, um ser que tem um contato com o Criador, um ser que aprofunda a visão do Criador, mas quanto mais profundo ele é em relação ao Criador, mais distante ele está por causa dos conceitos. Mas quanto menos conceito e mais presença ele está com as coisas, quanto mais emocional eu estou com as coisas, mais eu sinto elas dentro de mim, mais eu percebo que eu sou. Estando. Então nós vamos nos encontrando e vamos trabalhar isso de outros ângulos. Falar da fé individual é uma coisa muito difícil, porque a fé não é individual. A fé é uma expressão que o outro me faz sentir. Mas não dá para trabalhar isso não, porque isso é amplo, ok? Um abraço para vocês, pelo menos espero que tenham tido uma ideia.
que a ideia retrata a coisa, mas não é a coisa. Então tudo que eu falei da fé é, mas não é mesmo. Mas é. Um abraço e até um próximo encontro, se Deus quiser.